Esse vídeo não é um vlog. Esse vídeo é de animação, de história. E eu não tô nem aí, eu vou continuar me desenhando desses... Quê? Tá bom. Vamos continuar como se nada tivesse acontecido. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Ó, parece que isso aqui ficou. Não. Enfim, eu queria falar aqui no começo que obrigado pelo último vídeo de animação, que a gente bateu quase 100 mil likes na primeira noite, tipo, antes da meia-noite. E agora já tá com mais de 200 mil likes, tipo, como assim? Então vamos ver se a gente consegue bater de novo 200 mil likes e é isso aí, é nóis. Hoje eu vou contar mais histórias da escola que eu não contei no último vídeo. E eu já vou pedindo desculpa aqui no começo, porque, sério, eu era bem retardado. Vocês que viram o vídeo da escola, vocês já conhecem o Ícaro, né? Esse menino. Doente mental. Ei, Ícaro, fala-me do que... Eu tô falando de novo dele porque a maioria das coisas retardadas que eu fazia na escola era junto com ele. A gente vira outra pessoa quando tá junto. Nosso QI abaixa e a gente começa a fazer coisa muito retardada. Tipo, bem retardada. Eu acho que por isso que minha escola do ensino fundamental mandou uma carta pra escola do ensino médio dizendo pra não colocar a gente na mesma sala. Mesmo que isso não tenha ajudado nada, já que tinha um intervalo pra gente fazer merda. Vocês lembram no último vídeo que eu falava que chutava o portão da escola e depois eu parei? Pois é. Eu parei de chutar só da escola mesmo. Vocês lembram também desse meu vídeo que eu falei que eu separei um casal quando era criança? Então, né? Esse não foi o último. Mas pela minha defesa, eu não separei nenhum casal dessa vez. Eu e o Ícaro separamos um casal dessa vez, ok? Mas pela nossa defesa, não é separação se eles nunca tiveram juntos, né? Essa é minha defesa. Tchau, caso encerrado. Isso aconteceu na 8ª série. Certo dia tava eu, o Ícaro e um amigo em comum da gente na época. E esse nosso amigo, ele tinha feito uma cartinha de amor pra uma menina da nossa sala que ele gostava. Daí ele teve a brilhante ideia de entregar essa cartinha para os 2 melhores cupidos da cidade. Eu e o Ícaro. Era eu e o Ícaro. Ele entregou a cartinha pra gente e pediu pra gente não abrir. Só que a gente abriu. Porque a gente é idiota. Eu sei que eu não devia zoar o amor dos outros, mas ele tinha feito isso no Photoscape. E tava mais ou menos assim. Mas beleza, como os bons cupidos que nós somos, os melhores da cidade, pra deixar claro, a gente aceitou essa missão de entregar a cartinha pra menina. Só que como a gente é idiota, não dá pra fazer isso como uma pessoa civilizada e só entregar pra ela. Não. A gente faz do nosso jeito. A gente seguiu a menina até a casa dela, meio que se escondendo. E eu espero que isso não seja nenhum crime. Daí a gente esperou ela entrar na casa dela pra gente ir. Daí eu tive a brilhante ideia. Eu peguei uma pedra, eu enrolei a cartinha na pedra e eu falei, eu vou jogar a pedra dentro da casa dela e tu chuta o portão. E o Ícaro, como ótimo amigo que ele é, que dá conselhos bons, ele falou, ok. Daí eu joguei a pedra pra dentro da casa da menina. E o Ícaro deu um chute no portão. E a gente saiu correndo. E foi assim que eu e o Ícaro destruímos qualquer chance que ele tinha com ela. Que já não era das grandes. Ok, essa segunda história que eu vou contar aconteceu na 2ª ou 3ª série, eu não lembro direito. Eu não lembro. Eu tava sentado, sozinho, porque eu não tinha amigo, eu nem conhecia o Ícaro nessa época. E do nada um professor chegou no pátio e começou a pegar na mão de umas crianças na quadra. Daí eu pensei que fosse uma brincadeira e eu fui lá e peguei na mão de uma menina que tava no final da fila. Daí outras pessoas vieram vindo e pegaram na minha mão e foi pegando na mão. E beleza. Ele começou a levar a gente em algum lugar. Na minha cabeça eu jurava que era um passeio, que a gente ia num zoológico ou em algum canto, uma coisa legal. Mas não, ele tava levando a gente pra diretoria. E eu fiquei muito confuso, porque eu não tinha feito nada. Pior que quando a gente chegou lá, uma menina falou assim, olha, eu nem tava correndo, eu só vi esse menino aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Ela apontou pra mim. Eu tava sentado, eu não tinha amigo, eu tava sentado sozinho e triste, eu não tava correndo. Ok, como isso aqui é coisas idiotas que eu fazia na escola, eu vou falar uma coisa bem idiota aqui. Como vocês sabem do último vídeo, a gente ficava batendo em um arbusto que tinha na escola. Só que eu não mencionei nesse vídeo, aqui tinha uma árvore do lado desse arbusto que a gente também brincava nela. E a gente ficava que nem retardado nessa árvore, a gente ficava pulando de cima dela, fazendo outras coisas. E essa árvore, ela tinha um galho muito fino e meio molenga também. E dava pra ficar pendurado nesse galho. Mas quando a gente ia fazer isso, a gente fazia um por vez. Então o galho aguentava de boa. E tem uma foto aqui pra provar isso. Tá vendo esse galho? É bem fino. E o Ícaro tá pendurado nele. E eu tô ali atrás, prestes a fazer algo que eu me arrependeria. Ou não. Na hora que essa foto foi tirada, eu tava indo em direção pro Ícaro. E eu acho que dá até pra perceber que eu tô em movimento ali. Eu sei que eu cheguei no Ícaro e eu pulei na ponta do galho enquanto o Ícaro tava pendurado ali. E quebrou. E o Ícaro caiu de cabeça no chão. E desculpa, mas não deu. Eu ri muito. Eu ri muito. Eu tô no começo desse vídeo aqui só pra pedir desculpa, eu juro que foi sem querer. Hoje eu vou contar a história de como eu roubei sem querer. Sem querer!
sem querer. Ok, vamos começar. Isso aconteceu na famosa minha casa. Nessa época eu tinha mais ou menos uns 6 anos. E um dia eu tava de boa, sentado na sala, assistindo algum desenho aleatório, provavelmente Padrinhos Mágicos. Eu amava Padrinhos Mágicos. Quando do nada minha mãe chegou falando que um amiguinho ia vir passar a tarde na minha casa. Daí eu perguntei, que amiguinho é esse, mãe? Que amiguinho? E ela me respondeu, é o Alan. E eu só respondi, o Alan? O Alan? O Alan? Eu odiava o Alan. Sério. Daí minha mãe me disse que ele ia vir de qualquer jeito pra cá, porque a mãe dele ia sair pra algum canto. E eu não sei porque eu odiava o Alan, ele nunca tinha feito nada de mal comigo e eu tinha visto ele algumas vezes só. Mas tudo bem, chegou a hora dele vir pra minha casa e ele chegou. E eu tava com um ódio gigante no coração, só porque ele tinha vindo pra minha casa brincar com os meus brinquedos. Eu falo assim porque eu não gostava quando as pessoas brincavam com os meus brinquedos, porque elas não sabiam brincar. Eu brincava direitinho, eu fazia as vozes dos personagens, eu criava umas mini historinhas. E quando eu ia fazer os bonecos lutar, eu fazia a luta direito, mas os outros meninos não. Os moleques pegavam meus bonecos e faziam isso. Por quê? Por que você fez isso? Mas ok, ele chegou na minha casa e eu tava brincando lá com meus Power Rangers e ele falou, oi! E eu respondi. E aí? E ele sentou lá comigo e pegou um dos bonecos e eu já tava pronto pra ficar com raiva, porque ele ia começar a bater meu boneco um no outro. Mas não, ele brincou direito. Foi a primeira outra criança que eu vi que brincava direito com os bonecos. E eu achava isso bem legal. E a gente passou bastante tempo brincando. Até que ele levantou do nada e falou que ia pegar alguma coisa. E ele voltou com um saquinho azul. E ele derramou todos os brinquedos deles no chão. E eram vários carrinhos da Hot Wheels. E eu amava carrinho da Hot Wheels, mano. E ele tinha tipo uns 5. Ou mais, eu nem lembro. E eu não tinha carrinho da Hot Wheels, eu não tinha nenhum. E ele tinha vários. E eu amava carrinho. Isso fez eu gostar mais ainda dele. Eu sei que a gente começou a brincar com aqueles carrinhos e eu lembro de fazer uma história de carros que matavam dinossauros. Eu sei, eu era meio retardado. A gente passou a tarde brincando com aqueles carrinhos, só que quando tava começando a ficar de noite, eu sabia que ele ia ter que ir embora. E os carrinhos lindos da Hot Wheels iam ter que ir também, infelizmente. E eu queria aqueles carrinhos, mano. E com minha mente inocente, eu lembrei. Quando você planta uma fruta, cresce mais frutas. Então se eu plantar o carrinho dele, vai nascer mais carrinhos. Bum! Minha mente explodiu. Então eu fui lá e falei pra ele, mano, a gente podia pegar os teus carrinhos e plantar eles. Daí a gente vai ter, tipo, muito carrinho. Como ela era um menino muito inteligente, ele obviamente acreditou naquilo também. Uou! Uou! Meu Deus! Você é um gênio. Eu tive a ideia de plantar na terra do quintal, mas aí ele ficou com medo do meu cachorro cavar e estragar os carrinhos dele. Então a gente viu que precisava de um vaso. Não sanitário, aqueles de planta mesmo. Mas só tinha um vaso na minha casa. E esse vaso tinha flores da minha mãe. E eu não ia tirar as flores da minha mãe só pra colocar carrinho. Tá bom. Eu meio que tirei as flores da minha mãe, mas foi por um bom motivo, ok? Foi por um bom motivo. O vaso já tinha terra dentro, então eu só peguei 2 carrinhos dele e eu enterrei eles no vaso. E depois de uns 10 minutos a mãe do Alan chegou e ele teve que ir pra casa e ele meio que deixou os carrinhos dele no vaso. E foi assim que, sem querer, eu roubei 2 carrinhos da Hot Wheels de um menino que eu odiava. E depois comecei a achar legal. Mas antes eu odiava. E o melhor é que eu esqueci que aqueles carrinhos estavam ali, porque eu meio que deixei o vaso jogado no meio da casa. E no final da tarde minha mãe foi lá e pegou e colocou as flores nele de novo. E eu só fui lembrar desses carrinhos um ano depois, porque eu vi meio que uma roda saindo do vaso. E naquela mesma hora eu percebi o que eu tinha feito, que eu tinha esquecido os carrinhos ali dentro. E essa foi a história de como eu roubei 2 carrinhos sem querer e nem usei. Parabéns, Psycho, parabéns. Yeah! Oi, de novo. Como eu disse, eu não vou passar mais 3 meses pra postar vídeo. Então hoje eu vou contar mais coisas pra vocês que vocês não sabem. Eu acho. Hoje eu vou falar de escola. E se minha mãe ver isso, ela provavelmente nunca mais vai confiar em mim. E vai me jogar na rua. Dá pra ver assim que eu era um ótimo aluno, meu. Antes de eu falar qualquer história, eu tenho que apresentar a vocês o Ícaro. Esse é o Ícaro. Esse também é o Ícaro. Por quê?
porque ele tá em quase todas as histórias que eu vou contar aqui hoje. Enfim, eu vou contar como a gente se conheceu, porque foi bem retardado. Eu tava lá no meu primeiro dia de aula da 4ª série, numa nova escola. E sempre que eu ia pra escola nova, eu nunca falava com ninguém no primeiro dia, porque eu não conhecia ninguém. Mas tava eu de boa lá, sentado, grafitando a capa do meu caderno. Sabe grafite de parede? Pois é, eu tava fazendo isso na capa do meu caderno, porque eu achava que eu sabia fazer. Quando de repente chega um menino que eu nunca vi na minha vida. Nunca. Ele para do lado da minha cadeira e só fala: que merda. Daí eu olhei pra ele e eu falei: faz melhor. E a gente é melhor amigo até hoje. Essa é uma ótima história. Psycho e Ícaro, a dupla infalível que todo mundo odiava. Mentira, mas os professores odiavam a gente. Eu não tô nem zoando, porque eu lembro que quando a gente tava na 8ª série, tinha uma professora que odiava muito a gente. Ela odiava de verdade, ela era tipo... E ela odiava a gente só porque a gente passava a aula conversando e rindo. Ok, eu sei que isso é errado e atrapalha a aula do professor, mas ela realmente odiava a gente, ela queria matar a gente. E eu acho que ela me odiava um pouco mais, assim, só um pouco. Porque eu lembro que na última aula dela, ela tava corrigindo as provas da final. E ela tava corrigindo a prova na hora e vendo quem tinha passado. Eu juro que ela tava corrigindo minha prova com a mão na cabeça, suando e falando bem baixinho assim: eu não acredito que ele passou. Ela me odiava de verdade. Daí eu passei, yay! Eu sou gay. Eu sinceramente nem sei como eu nunca fiquei de recuperação naquela escola, porque eu só fazia merda. E deixa eu contar alguma dessas merdas aqui. Olha, só pra avisar, não façam isso. Pode dar merda, eu acho. Eu estudava em escola pública e às vezes faltava professor. E às vezes as salas saíam mais cedo. Daí se eu via uma sala saindo mais cedo, tipo depois do intervalo, eu ia rápido na minha sala, pegava minha mochila e fingia perfeitamente que eu era daquela sala que eu tava saindo. Aí, tia da portaria, eu sou dessa sala aqui, viu? Eu nem tô fugindo não. Falou. Outra coisa que eu fiz bastante foi acordar umas 5 da manhã, dar uma de ninja, entrar no quarto da minha mãe e pegar o celular dela. Daí eu atrasava o relógio do celular dela por 1 hora, pra quando o alarme tocasse já fosse 1 hora mais tarde. Daí eu falava: a culpa é sua, mãe, você que botou o alarme errado. Eu e o Ícaro, a gente era muito retardado, tipo, muito retardado. Eu lembro que a gente dava apelido pras pessoas pra poder falar mal delas, sem elas saber que a gente tava falando mal delas. Eu lembro que tinha o Carreta, porque ele era grande, que nem uma carreta. Eu lembro que tinha a Piauí, porque ela um dia foi falar Piauí e falou Piauí. Só por isso. E olha, a próxima é muito errada. Mas eu juro que eu não sou mais assim, eu juro. Por favor, não me julgue. Mas tinha uma menina que a gente chamava de doença. Por que, Psycho? Por que você chamava ela de doença? Eu não sei, mas é porque ela parecia que tinha doença. Que doença? Uma doença chamada doença. O Carreta e a Piauí, a gente nem zoava tanto eles. A gente nem falava muito deles. Mas a doença, a gente fez até história pra ela, mano. De tanto que a gente falava mal. A gente falava que ela era de outro planeta e que ela ia dominar a Terra. A gente era idiota. E também teve um dia que a gente inventou que um arbusto gigante que tinha atrás da nossa sala era o motivo que a doença tava viva. E pra acabar com a doença, a gente ia ter que destruir essa árvore. Então todo dia na hora do intervalo a gente pegava um pedaço de galho e ficava batendo nesse arbusto. Daí você pode pensar: nossa, que crianças criativas essa, hein? Inventando uma história assim, nossa, que imaginação fértil. A gente tinha 14 anos. 14 anos batendo em arbusto. Na hora do intervalo. Eu quero morrer. Como vocês podem ver, a gente era doente, mas vocês não sabem nem metade ainda. Certo dia a gente tava voltando pra casa e eu falei pro Ícaro: duvido tu dar um chute no portão daquela escola, meu. Daí ele foi lá e deu um chutinho. Pim! Nem fez barulho. Daí pra eu não ficar pra trás, eu fui lá e pim! Dei um chutinho também. Daí o Ícaro levou um pouquinho a sério, assim, essa brincadeira de chutar o portão. E ele quase arranca a porra do portão. Ele deu um chute muito forte que fez um barulho muito alto. Eu acho que eu nunca corri tão rápido na minha vida. Mas a gente não tinha medo, né? Todo dia a gente ia lá e pim, pim, e corria. A gente fez isso mais ou menos por umas 2 semanas, todo dia depois da escola. E ninguém nunca tinha pego a gente. Até que o inevitável aconteceu. E viram a gente chutando o portão. A gente chegou, deu um chute e na hora que a gente chutou, eu só vi um cara lá na frente virando pra gente. E na mesma hora, eu e o Ícaro tivemos a brilhante ideia de se jogar no chão. Porque a parte de cima do portão era aberta, mas embaixo não. Daí a gente se jogou no chão. Mas por quê? Por que que a gente fez isso? A gente sempre corria, mano. Porque os dois tiveram a mesma ideia idiota. Não faz sentido. Daí o cara parou no portão, olhou pra um lado, olhou pro outro, olhou pra gente e foi embora. E a partir desse dia a gente parou de chutar o portão dessa escola. Eu acho que a única coisa produtiva que eu fiz nessa escola foi tocar na banda. E eu quase nem toquei, porque o Ícaro me chamou pra ir, mas eu falei: mano, o treino dessa banda é bem na hora que passa Super 11, mano. Super 11. Aquele anime de futebol que sai uns fogo. E tinha um negócio. Mas mesmo assim eu fui pra banda com o Ícaro e eu lembro que eu ganhei até um apelido nessa banda: Homem de Ferro. Oh, Homem de Ferro, Psycho? É porque você é rico?
Forte? Não, não. Eu não sei se vocês conhecem o filme A Liga da Injustiça, mas é um filme paródia horrível. Mas eu e o Icaro, a gente gostava muito desse filme quando a gente era criança. No final desse filme tem uma música que todos os personagens cantam. Daí beleza, eu cantava um personagem e o Icaro cantava outro. A gente tava lá sem fazer nada antes do treino começar e a gente começou a cantar. Até que chegou a parte que fez eu ter esse apelido. Tim-dom, quem badala assim tão bem? A namorada do Homem de Ferro. Ele é o Homem de Ferro. E que ferro! Essa foi a parte que eu e o Icaro cantamos. E, infelizmente, não era só a gente que tava ali. As pessoas ouviram a gente cantando isso e começaram a me zoar. Porque eu falei do Homem de Ferro. Eu falei, e que ferro! E me zoaram. Eu quero morrer. Assim, eu tenho que admitir, eu era doente, mas o povo da minha escola era bem doente também. Só pra vocês verem o nível, a escola tem uma quadra, né? Que no caso é pra você jogar futebol ou basquete. Mas ninguém jogava lá, ninguém jogava bola ou basquete no intervalo. Ao invés de jogar alguma coisa, o povo brincava de uma brincadeira super saudável, assim, chamada carinhosamente de voadora. E, incrivelmente, essa brincadeira tem regras. E a primeira regra é, se você entrou na quadra, você tá brincando. Não tem volta. A segunda regra é que todo mundo que tivesse em pé na quadra tá sujeito a levar uma voadora em qualquer canto. E a terceira e última regra é quem tivesse sentado não pode levar voadora. Na teoria. E outra coisa, só pra vocês ficarem ligados, quem brincava disso era tanto as pessoas da 4ª série quanto as pessoas da 8ª série. Eu só brinquei de voadora uma vez. E tem motivo pra isso. Nesse dia eu cheguei no Icaro e falei, mano, vamos entrar nessa quadra aí, mano, porque a gente é macho, velho. Lembrando que a gente era da 4ª série. Então a gente entrou na quadra e não deu 2 segundos, tinha um cara gigante da 8ª série correndo atrás da gente, eu juro. Daí a gente saiu correndo e se sentou no meio da quadra. Daí eu falei pra ele, mano, a gente tem que sair daqui, velho, ou esses caras vão matar a gente. Daí a gente esperou a poeira baixar um pouco e a gente saiu correndo, mano. A gente saiu correndo pro portão e eu consegui sair. Mas o Icaro... o Icaro ficou, mano. E a única opção dele foi se sentar. Daí ele conseguiu se sentar. E a gente achava que ele tava salvo. Mas ele não tava. Um cara gigante da 8ª série deu uma voadora tão forte nas costas dele que a cabeça dele bateu no joelho. Ele ficou sem. Eu ri muito. Faz tempo que eu não apareço aqui, né? Não vai acontecer de novo, eu juro. Provavelmente vai. Alguém me mata. Esse vídeo provavelmente vai pegar 5 views e meia, meta 150 likes. Porque não tem conselhinho no título. Mas enfim, quem liga? Eu ligo. Enfim, hoje eu vou falar sobre coisas estranhas que eu faço antes de dormir. E outras coisas também. Eu pensei nisso quando eu fui dormir um dia e eu percebi que eu fazia algumas coisas estranhas antes de dormir. Eu vou começar com uma coisa aqui que eu acho que é estranha, eu não sei, talvez não seja. Eu durmo completamente coberto. Eu pego o lençol e pau! Até minha cabeça, mano. Mas tem um motivo pra isso. E não é frio, né? Porque, mano, eu sou de Fortaleza, que no caso fica no Nordeste. E se fizer frio aqui é porque o mundo tá entrando em colapso e provavelmente vai acabar. E explodir. Eu durmo com o lençol dos pés à cabeça porque uma vez minha mãe querida me contou uma história que me deixou um tanto triste. Ela me contou que uma vez a avó dela, no caso minha bisavó, tava dormindo e um besouro entrou no ouvido dela e ficou lá o dia inteiro. Até que finalmente ela foi lá e o médico tirou e o resto é história. Mas sério, por que ela me contou isso? Por que me contou isso? Isso me traumatizou, mano. E eu provavelmente traumatizei alguma criança agora que tá assistindo esse vídeo. Pelo menos eu não tô sozinho no mundo agora. Outra coisa que eu faço, às vezes, que é estranho. Isso é uma coisa que eu faço, às vezes, principalmente quando eu assisto um filme de terror, quando eu vejo um vídeo que tem uns monstros, ou qualquer coisa que dá medo. Sabe aquela parada de você ir na cozinha de madrugada, e quando você apaga a luz da cozinha, você sai correndo e tal? Eu faço basicamente isso, só que no quarto, quando eu vou dormir. O que eu faço é, eu pego o meu lençol e eu deixo ele ajeitado na cama. Pra quando eu desligar a luz, eu conseguir entrar debaixo do lençol o mais rápido possível, porque se eu não entrar, o Satanás vai me matar. Literalmente. Falando nisso, eu lembrei agora de algumas coisas que meu irmão fazia comigo quando eu era pequeno. Ele gostava muito, tipo, muito mesmo, assim, tipo de me traumatizar. Eu lembrei disso porque o vídeo é sobre dormir. E ele fez eu ter medo de dormir uma época. Certo dia tava eu e ele lá andando na rua, indo pra algum canto que eu nem lembro o que era. Quando eu resolvi falar... Irmão, eu tive um sonho muito legal, tinha duendes, e eu amo duendes, sabe, assim, eu gosto muito de duendes. Quando eu falei isso, ele simplesmente parou, olhou pra mim e falou: se você sonhar com duendes e não acender a luz no momento que você acordar, você morre.
E foi assim que eu passei dos meus 7 anos aos 9 anos dormindo de luz acesa no quarto. Outra coisa que eu faço é escovar os dentes antes de dormir. Mas isso não é estranho, Psycho. Eu faço isso antes de dormir. Eu sei que é normal. Mas quando eu era criança, eu não gostava de escovar os dentes. Então minha mãe meio que tinha que me obrigar. Mas de uma hora pra outra, Psyquinho estava lá todo dia escovando seus dentes sem sua mãe precisar ameaçar ele com a AK-47. Por que será que Psyquinho tinha mudado de atitude tão repentinamente? Sabe o que aconteceu com Psyquinho? Psyquinho tinha visto essa imagem. Essa é... Eu admito, quando eu vi essa imagem quando eu era criança, eu nunca mais deixei de escovar os dentes antes de dormir. Eu realmente não sei mais coisas estranhas que eu faço antes de dormir. Eu nem sei porque que eu fiz um vídeo só pra isso, já que não tem quase nada. Mas como a gente já tá aqui, eu tô falando de dormir, eu vou contar uns sonhos estranhos que eu tive quando eu era criança, que eu lembro até hoje. I'm gay. Teve uma época que eu sonhava sempre o mesmo sonho. E não era um sonho, era um pesadelo. E era horrível. Era assim, eu descia minha rua, daí eu lembrava que eu tinha esquecido algo em casa. Daí quando eu virava, não era mais minha rua. Era tipo um canto estranho, preto, cheio de coisa. Daí eu via minha mãe lá no fundo, daí eu começava a gritar: Mãe! Minha mãe realmente veio aqui no meu quarto. Daí minha mãe começava a fugir, eu continuava correndo atrás dela e ela tava fugindo, e eu corria atrás dela e ela fugindo até que ela sumia. E eu meio que tava numa floresta nessa hora, meio que em uma trilha de uma floresta. Daí eu meio que ficava perdido nessa trilha, eu não lembro do resto direito. Eu sonhava isso todo dia, acho que foi por uma semana. A última vez que eu sonhei com isso foi quando eu lembrei que era um sonho, no meio do sonho. Daí eu tentei acordar e foi isso. Acordei e nunca mais sonhei esse sonho. Eu era uma criança bem estranha. Eu era doente, mano. Yeah!